Tem lugares onde a noite parece mais pesada do que deveria. Não é só a ausência de luz. É como se o ar ficasse mais espesso, mais antigo. Foi numa dessas noites que eu ouvi falar dele pela primeira vez. Diziam que seu Zé Pilintra não aparece para qualquer um. Ele surge quando a encruzilhada não é só de estrada, mas de vida. Eu estava quebrado. Dívidas, brigas, promessas não cumpridas. Eu tinha pedido ajuda a muita gente e recebido silêncio. Então, numa mistura de desespero e curiosidade tola, fui até a encruzilhada velha perto do cemitério. Me disseram que, se eu acendesse uma vela branca e chamasse com respeito, ele poderia ouvir. Eu ri disso durante o caminho. Rir era mais fácil do que admitir medo. A encruzilhada estava vazia. 4 caminhos de barro se cruzando como cicatrizes abertas na terra. O vento soprava abaixo, arrastando folhas secas como se alguém estivesse andando atrás de mim. Acendi a vela com mãos trêmulas. A chama demorou a firmar. Seus, se o senhor existe, eu preciso de ajuda. O silêncio respondeu. Por um instante, senti vergonha. Aquilo era ridículo. Virei as costas para ir embora. Quem disse que eu não existo, rapaz? A voz veio atrás de mim, suave, quase divertida. Virei devagar. Ele estava ali. Terno branco impecável, gravata vermelha, sapato brilhando mesmo no barro. Chapéu levemente inclinado. O rosto não era ameaçador. Era bonito, até. Mas os olhos não refletiam a luz da vela. Eram fundos demais. Antigos demais. O senhor é. Quem você chamou? Ele respondeu, sorrindo de canto. O vento parou. O mundo ficou quieto demais. Ele caminhou ao redor da vela como se estivesse avaliando algo. Cada passo não fazia som. Nem o barulho do barro cedendo. Nada. Você quer ajuda. Todo mundo quer. Mas ajuda não é caridade. É troca. A palavra troca ecoou na minha cabeça como um sino rachado. O que o senhor quer? Ele inclinou a cabeça. Nada que você já não esteja disposto a perder. Essa frase deveria ter me feito correr. Mas eu estava cansado demais para pensar direito. Eu topo. O sorriso dele cresceu, mas não chegou aos olhos. Cuidado com o que aceita no escuro, rapaz. Ele estendeu a mão. Hesitei por um segundo. Depois apertei. A mão dele era fria. Não fria como gelo. Fria como algo que nunca teve calor. Naquele instante, a vela apagou sozinha. E eu desmaiei. Acordei na minha cama. Sem marcas. Sem sinais. Só uma lembrança nítida demais para ser sonho. Naquela mesma semana, as coisas começaram a mudar. Uma dívida antiga foi misteriosamente perdoada. Um parente distante deixou uma pequena herança. Um emprego apareceu do nada. Era como se portas invisíveis estivessem se abrindo na minha frente. Eu ri da própria paranoia. Até começar a sonhar. No sonho, eu estava sempre na mesma encruzilhada. Mas agora o céu era vermelho. Não de pôr do sol. Vermelho vivo. Como se estivesse sangrando. Ele estava lá, encostado em uma cruz de madeira que eu nunca tinha visto antes. Aproveitando os presentes? Ele perguntava. Eu tentava responder, mas minha voz não saía. Ele caminhava até mim. Toda troca tem prazo. Acordava suando. As noites ficaram piores. Comecei a ouvir passos na casa. Não passos normais. Eram passos que começavam no corredor e terminavam ao lado da minha cama. Mas quando eu abria os olhos, não havia ninguém.
Uma noite, não consegui me mexer. Paralisia do sono, pensei. O cérebro acorda antes do corpo. Ciência explica. Só que ciência não explica o som de um sapato sendo arrastado no chão do quarto. Nem o cheiro de cigarro forte invadindo o ar. Senti alguém sentar na beirada da cama. O colchão afundou. Você achou que eu vinha buscar dinheiro? A voz sussurrou ao meu ouvido. Eu quero outra coisa. Tentei gritar. Nada. Promessa feita na encruzilhada não se esquece. A pressão no meu peito aumentou até eu perder a consciência. Comecei a perceber algo terrível. As coisas boas que aconteceram na minha vida vinham acompanhadas de perdas estranhas. Minha mãe começou a adoecer sem diagnóstico claro. Um amigo sofreu um acidente inexplicável. Meu cachorro desapareceu numa noite em que ouvi assobios no quintal. Sempre que algo bom surgia para mim, algo sombrio acontecia perto de mim. Comecei a fazer contas mentais. Era uma balança. E eu estava no lado que subia. Voltei à encruzilhada. Eu não sabia. Gritei para o vazio. Eu não sabia o preço. O vento soprou forte. A vela que eu nem tinha acendido pegou fogo sozinha. Ele apareceu atrás de mim. Você sabia que não era de graça. O senhor está machucando gente inocente. Ele suspirou. Inocente é uma palavra humana. O mundo funciona em equilíbrio. Os olhos dele, naquela noite, não eram apenas fundos. Eram negros. Com algo se movendo lá dentro. Como sombras tentando sair. Eu não quero mais. Ele riu. Não era uma risada alta. Era baixa. Contida. Como alguém que se diverte com a ingenuidade de uma criança. Quer ou não quer, não muda o que foi feito. Ele tocou meu ombro. E eu vi. Vi fios invisíveis saindo das pessoas que eu amava e entrando em mim. Como se algo estivesse drenando. Eu não tiro nada. Eu apenas redistribuo, ele disse. A percepção foi pior que qualquer susto. Eu não tinha vendido minha alma. Eu tinha vendido a deles. Sem saber. Tentei rezar. Tentei ignorar. Tentei beber para esquecer. Nada funcionou. Os sonhos ficaram mais claros. Agora eu via que atrás dele, na encruzilhada vermelha, havia silhuetas. Pessoas que eu reconhecia. Paradas. Vazias. Como cascas. Está quase na hora, ele dizia. Hora de quê? De equilibrar. Acordei numa madrugada com o som de passos no corredor. Mas dessa vez, não pararam na minha cama. Foram até o quarto da minha mãe. Corri. A porta estava aberta. Ela dormia. Mas havia alguém ao lado da cama. O terno branco refletia a luz da lua. Ainda não, ele murmurou, como se estivesse avaliando uma fruta madura demais. Eu avancei. Ele virou o rosto lentamente. Você acha que pode interromper uma conta que você mesmo abriu? O quarto começou a escurecer. As paredes pareciam se dobrar. Então me leva. Eu gritei. Me leva no lugar deles. Ele me encarou por um tempo que pareceu durar horas. Depois sorriu. Finalmente entendeu a matemática. O mundo apagou. Acordei na encruzilhada. O céu vermelho. Ele à minha frente. As silhuetas atrás dele. Troca justa, ele disse. Senti algo sendo puxado de dentro do meu peito. Não dor física. Era pior. Era como se minha identidade estivesse sendo arrancada fio por fio. Lembrei da minha infância. Da voz da minha mãe.
Do cheiro de café de manhã. Tudo sendo puxado. O senhor é o mal? Perguntei com o pouco que restava de voz. Ele balançou a cabeça. Eu sou consequência. O terror verdadeiro não era ele. Era perceber que eu tinha chamado. Eu tinha aceitado. Eu tinha apertado a mão. E agora, no lugar onde 4 caminhos se cruzavam, eu me tornava apenas mais uma silhueta atrás dele. Uma figura parada. Observando. Esperando. Às vezes, em noites pesadas, quando alguém desesperado acende uma vela e chama por ajuda, eu vejo. Vejo o terno branco surgindo. Vejo o sorriso inclinado. E tento gritar para a pessoa correr. Mas sombras não têm voz. Só assistem. E a encruzilhada continua recebendo visitantes. Porque o desespero sempre encontra o escuro. E o escuro sempre responde.